A paz do Senhor. É, Veja bem, nós estamos atravessando, vivendo um tempo de escuridão na Terra. Um tempo que as pessoas não conseguem enxergar, um tempo que as pessoas não conseguem entender. As pessoas querem fazer de conta ou querem acreditar que as coisas estão tudo bem, que não está acontecendo nada, que tudo vai voltar ao normal. Então é bom acreditar assim. É bom a gente colocar uma esperança, né, no coração, mas é bom também a gente abrir os olhos para a realidade. A verdade, a realidade, ela nunca vai trazer desconforto na nossa vida. Ela pode trazer até um certo desconforto no momento presente, a Bíblia diz. Mas ela produz um fruto pacífico de esperança. Por quê? Porque se nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, é porque nós precisamos abrir o olho para essa realidade e é necessário nós procurar preparar a nossa vida espiritual. Nós precisamos ajudar outras pessoas, nós precisamos despertar outras pessoas que estão dormindo. Então, a gente ainda pode fazer alguma coisa dentro desse tempo que nós estamos vivendo, né? Nós não podemos fechar o olho para a realidade, nós não podemos passar uma mensagem fantasiosa, uma mentira para as pessoas. Nós temos que apresentar para a igreja a verdade, é o que está acontecendo, né? A verdade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer situação, porque Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não adianta a gente passar uma mensagem mentirosa, uma mensagem de conforto momentâneo, e as pessoas caminhar no mundo obscuro, né, sem poder enxergar a realidade que realmente está acontecendo. Então nós temos que viver o mundo real, nós temos que enxergar a realidade e nós temos que passar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Nós estamos no final, nós estamos nos últimos dias. É tempo de arrependimento, é tempo de estar preparado, é tempo de perdoar, é tempo de aceitar o perdão, é tempo de amar o próximo, é tempo de se apegar com Deus, é tempo de se preocupar com a nossa comunhão com Deus. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. E essa mensagem, esse grito no meio da escuridão, é o grito que está acontecendo. Esse grito ele está acontecendo, né? O noivo está voltando. Os acontecimentos, as evidências que apontam para a vinda desse noivo, né, elas estão diante dos nossos olhos, né? Então o capítulo 25 de Mateus, que está relacionado aqui à parábola das 10 virgens, também ele aponta para o final dos tempos. Porque a volta do noivo, a vinda de Jesus, ela vai acontecer dentro de um tempo final, né? O arrebatamento ele não vai ser no final, né? Mas ele já vai ser muito próximo do final, né? Eu acredito que nós aprendemos assim na nossa teoria, né? Na questão do pré-tribulacionista, que vai haver o arrebatamento. Então esse grito ele está acontecendo. Nós estamos próximo à meia-noite, né? Nós estamos já se aproximando da meia-noite e é preciso que alguém dê esse grito, é preciso que alguém grite, é preciso que alguém fale que a igreja precisa estar preparada, né? Muitos esqueceram essa mensagem, criando uma fantasia. Muitos pastores não estão falando sobre isso daí, mas nós estamos vivendo esse tempo, vivendo essa necessidade de falar para a igreja acorde, igreja se desperte, igreja tire o coração das coisas materiais, igreja busque a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Mas o que a Bíblia diz em várias passagens, que na volta de Jesus, né, lá em Mateus 24 mesmo fala que a volta de Jesus vai ser como nos dias anteriores ao dilúvio, como nos dias de Noé. Muitos estão dormindo, muitos estão desapercebidos, muitos estão enganando, muitos estão sendo enganados,
Mas é tempo da igreja acordar, é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja voltar os seus olhos para cima, né, de se desprender de tudo aqui dessa terra. Nós estamos vivendo esse tempo, é o grito na escuridão, né? E você precisa ouvir esse grito, você precisa se despertar, você precisa acordar dessa situação que você está vivendo. E entender que o noivo realmente está voltando. E que se você perder essa oportunidade, vai ser muito difícil depois. Ainda há tempo de você buscar o arrependimento, buscar a presença de Deus, se encher da presença de Deus, se encher do Espírito Santo, se preparar para o encontro com o noivo. Ainda há tempo. Você está aí do outro lado me ouvindo. Isso é porque significa que ainda há um tempo, há uma oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque será muito difícil, será muito triste para aqueles que ficarem aqui. Hein? E nós queremos abordar aqui mais um assunto, né, concernente ao Apocalipse, acompanhando os acontecimentos, procurando entender e comparar com a Bíblia o que está acontecendo, porque tudo tem que ser alinhado pela Bíblia, né? Eu respeito muito a teologia, eu respeito muito os estudos, eu acho que é muito importante, é necessário a gente estudar, mas tudo tem que ser alinhado pela palavra de Deus, né? Tudo tem que ser baseado na palavra de Deus. Então, nós entendemos que o Apocalipse, ele nunca foi interpretado, nunca conseguiram interpretar o Apocalipse de uma maneira concreta, porque o livro de Apocalipse, ele é um livro fechado. Quando Daniel, lá no capítulo 12, Daniel teve aquela visão, né, ali foi falado para Daniel, fecha este livro e sela. Não é proibido, não é errado as pessoas terem teoria, né? Não é errado as pessoas estudarem e criar suas convicções, mas a Bíblia vai acontecer de uma forma só. Então o livro do Apocalipse, ele é um livro que esteve fechado, selado, mesmo quando João teve a visão na abertura do selo. João teve a visão dos cavalos, mas João não revelou o que seriam os cavalos, né? Então esses cavalos, existem muitas teorias, né? E eu acredito que hoje nós estamos vivendo já essa abertura do selo, porque não é só porque é uma teoria minha, é porque justamente a gente está vendo o que está acontecendo e está comparando o que está acontecendo com o que aconteceu na visão de João. Então é por isso que a gente precisa abrir os olhos espirituais, né? Se não for o que está acontecendo, não for o que aconteceu na visão de João, então aqui existe uma coincidência muito grande, né, dentro do que está acontecendo hoje e dentro da visão que João teve no capítulo 6 de Apocalipse, né? Isso, hoje a gente vai dar um pulo aí, a gente está estudando o capítulo 6 em diante, mas a gente vai hoje para o capítulo 13 do Apocalipse, né? O que diz? O capítulo 13, o versículo 16 de Apocalipse, fala sobre: faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Essa mensagem, né? Existe também muitas teorias concernentes a essa mensagem. Alguns dizem que fala sobre o sinal, alguns falam sobre uma marca, alguns falam sobre um chip, né? Alguns dizem que essa marca ela não é nada físico, é um tipo de aceitação do sistema do anticristo, mas a gente não acredita que seja assim. Isso ainda não aconteceu, ainda vai ocorrer, né, provavelmente nos próximos anos, mas a gente não sabe afirmar corretamente como que isso vai acontecer. Mas a gente acredita que não é só uma aceitação.
Como que é uma aceitação se está dizendo que a pessoa não vai poder comprar e nem vender? É algo físico, é algo que ele está relacionado no mundo físico, porque, veja bem, é como se fosse um cartão de crédito, é como se fosse uma linha de crédito, é como se fosse algo que dê acesso a compra e venda, né? Então, quer dizer, aqui está falando de alguma coisa que seja físico. Ou seja, você vai precisar apresentar essa marca ou esse chip, não sei, para você poder ter acesso à compra e venda. Então, eu acredito que não seja algo não seja só uma aceitação, seja também algo que vai estar relacionado no mundo físico. Bom, isso é a maneira que nós acreditamos. E como que isso vai acontecer? Bom, a gente tem visto algumas coisas que têm acontecido nesses últimos dias, e eu quero que você assista esse vídeo aqui, que nós vamos estar colocando aqui. Você assista esse vídeo, acompanhe esse vídeo e veja aqui junto com a gente, para ver se faz sentido o que está acontecendo, se realmente isso está apontando para a chegada essa marca ou esse chip. Não sabemos o que realmente vai ser, mas que seja, vamos supor, um chip, que seja uma marca, ela vai influenciar em toda a vida do ser humano. Porque os países, na verdade, eles estão se formando justamente para se cumprir, para acontecer, preparando esse sistema. Isso não é só o Brasil, não é só a China, não é só os Estados Unidos, porque, veja bem, quando a gente não enxerga espiritualmente, a gente fica procurando um culpado, né? As pessoas olham para a China e culpam a China, né? Aponta para a China como se a China fosse o culpado pelo que está acontecendo no Brasil, no mundo. Mas veja bem, não é a China o culpado, né? Acontece o seguinte, acontece que nós estamos dentro de uma guerra espiritual, e essa guerra ela está acontecendo justamente para preparar a entrada do anticristo, a entrada desse governo mundial, que na verdade ele quer controlar o mundo. O Reino Unido está à procura de uma pessoa infectada com a variante brasileira do coronavírus. Outros 5 casos foram identificados no país. A variante do coronavírus descoberta em Manaus chegou ao Reino Unido. 6 pessoas testaram positivo para a nova cepa, mas apenas 5 dos pacientes foram localizados, 3 na Escócia e 2 na Inglaterra. As autoridades estão atrás do 6º portador. A pessoa não preencheu corretamente o cartão de registro do teste. Por isso, há uma corrida para rastrear este paciente e evitar a transmissão da variante. As 6 pessoas infectadas têm registro de passagem pelo Brasil antes do governo adotar a quarentena nos aeroportos e suspender voos de vários países, incluindo o Brasil. O mundo ainda não vai derrotar a pandemia neste ano. O número de novos casos voltou a subir depois de 7 semanas em queda. Descobriram lá 6 casos de pessoas que trariam a variante brasileira, ou seja, a variante de Manaus, no vídeo aí que nós vemos. Veja bem que lá eles conseguiram localizar 5 pessoas, e uma dessas pessoas, por elas não preencher o cadastro direito, alguma coisa aconteceu que ela acabou ficando despercebido. E eles tiveram uma dificuldade muito grande para encontrar essa pessoa. Veja bem, a preocupação deles era encontrar essa 6ª pessoa que estava contaminada com
essa variante que estão chamando aí a variante P1, né? Então, veja bem que quando eles estão ali relatando o assunto, o acontecimento, como aconteceu, ali eles dizem que eles não conseguiram rastrear essa pessoa. Veja bem, a palavra rastrear, ela traz alguma coisa no seu entendimento com relação ao que está acontecendo. Veja bem, por que esse acontecimento ele me chamou a atenção? Porque tudo o que está acontecendo, desde o cavalo branco, desde a abertura do primeiro selo, no capítulo 6 de Apocalipse, e os cavalos e os cavaleiros, esse é um tempo, eu acredito que começou aí um tempo já de uma preparação mais acelerada para o reino do anticristo. Esses cavalos, no meu ponto de vista, eles já chegaram em um tempo justamente para preparar aí o palco, para preparar a entrada do anticristo, né? É claro que isso vem acontecendo já há muitos anos atrás, mas agora chegou um tempo que se chama o tempo final. O tempo final ele está determinado entre um espaço de tempo que está relacionado ao fim dos tempos. Então, essa abertura do selo, que nós acreditamos e afirmamos aqui na nossa teoria, que ela começou em 2019, ele vem com toda a velocidade, ele vem com toda a força para preparar o mais rápido o caminho, né, do anticristo, para preparar a entrada do anticristo, para o anticristo conseguir ter o domínio de toda a humanidade. Veja bem que nesse vídeo, o que me chamou a atenção é que eles falam sobre alguma coisa sobre rastrear. Veja bem. Então, quando no vídeo anterior, a gente falou que o cavalo branco, que é o cavalo que recebe, o cavaleiro do cavalo branco que recebe a coroa, e ele sai para vencer e ser vencedor. Então, ali começa o espírito do anticristo, ele começa ali a trabalhar mais vinculado, com mais força, com mais objetivo, para preparar. É como se falasse assim, olha, agora chegou a hora, agora chegou o tempo, então tudo tem que ser preparado rápido, porque o tempo chegou, né? O anticristo ele precisa assumir o poder, o sistema precisa controlar o sistema mundial, e esses cavaleiros é o que prepara agora o palco para o anticristo se manifestar. Então veja bem, quando a gente diz ali que o cavalo branco ele está ligado ao último cavalo amarelo, e como que isso acontece? Como que vai acontecer isso? Como que vem acontecendo? É tudo sendo preparado para a entrada do anticristo como governo mundial. Bom, veja bem, o cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário do quê? É um cenário de guerra, é um cenário de morte, é um cenário de imposição, de lockdown, é um cenário de ameaça, né? É um cenário de tristeza, é um cenário de angústia, de medo, de susto, de desespero. As pessoas estão vivendo um tempo de desespero. Nós vimos aí o que aconteceu em Manaus há poucos dias, né? Um desespero tão grande das pessoas. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo. E esse cenário é justamente o tempo que está se preparando para alguém aparecer com a solução, né? Veja bem, e a gente também tem falado que o cavalo branco é o que vai trazer
a força e o poder para a entrada do anticristo como pessoa física. Veja bem que é nesse vídeo que nós assistimos que fala sobre essa pessoa que não conseguiram rastrear ela, ou seja, conseguiram achar ela, mas deu um trabalho, quer dizer, demorou um tempo, 10, 15 dias, não sei direito, para encontrar essa pessoa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, como que faz sentido? Então, aqui eles estão falando, né, que as pessoas elas precisam ser rastreadas com mais precisão. É o que eu entendo que esse vídeo está apontando. Veja bem, se essa pessoa, 5 pessoas foram identificadas e uma pessoa se perdeu, ou seja, não estavam conseguindo achar ela. Essa 6ª pessoa que não foi encontrada, ou seja, demorou para ser encontrada, se ela tivesse alguma marca, se ela tivesse alguma coisa para identificar, algum rastreador, vamos dizer assim, no seu corpo, ela seria encontrada em poucos minutos. Em poucos minutos, porque hoje tudo é rastreado por satélite. Então, essa pessoa, vamos supor, ela foi detectada que, foi constatada que ela traz uma variante, traz um vírus e tal. Cadê essa pessoa? Automaticamente, ela já seria identificada na onde ela estivesse, rastreada em poucos minutos, ou seja, em poucos segundos, vamos dizer assim. Isso traria um controle para a doença. É isso que eu quero que você entenda, que o cavalo branco, que representa a medicina, ele vai forçar a aceitação, ele vai forçar as pessoas a aceitarem o sinal, esse sinal que a gente chama o sinal da besta, que seja ele lá um carimbo ou um chip. O cavalo branco ele vai forçar com uma palavra de paz, né, as pessoas aceitarem o sinal. Porque se essa pessoa tivesse um rastreador, ela teria sido identificada em poucos minutos. Como ela não tinha, demorou vários dias para encontrar. Então veja bem, como que eles vão conseguir controlar se a pessoa não tiver um rastreador? O caso que aconteceu com essa pessoa é muito interessante, né? Lá no Reino Unido. Porque ele traz uma reflexão para a nossa vida aqui, que tudo está sendo montado, tudo está sendo criado, tudo está acontecendo justamente para acontecer o Apocalipse capítulo 13, né, o versículo 16, que as pessoas vão ter que aceitar por um sistema obrigatório, né, esse sinal. E vai ser obrigado justamente pelo sistema da saúde, que é o cavalo branco que está no primeiro selo. Então veja bem, como essa pessoa ela demorou, vamos supor, aí 10, 15 dias para ser encontrada, quantas 1000 pessoas essa pessoa já teria contaminado até eles encontrar essa pessoa? Se essa pessoa ela fosse encontrada em poucos segundos, quer dizer, seria controlado, né? Então, quer dizer, eles querem o controle da situação, né? Então, essa pessoa, vamos supor que ela transmitiu aí para muitas pessoas e outra pessoa já transmite para outro estado para país e assim vai. Quer dizer, como que eles vão conseguir um controle se não tiver um rastreador no corpo da pessoa? Se eles não tiver como rastrear a pessoa assim em poucos minutos, em poucos segundos. Então, quer dizer, essa visão, esse acontecimento, ele aponta para isso, ele aponta para justamente chegar ao tempo das pessoas serem obrigadas a serem rastreadas. É o que está falando lá, né? Está falando que essa pessoa não conseguiu ser rastreada, né? Demoraram para achar. Então, para ter o controle da pandemia, a pessoa precisa ser encontrada,
assim que já foi detectado ou que foi constatado ali que está o problema, ela já tem que ser achada em poucos minutos, já tem que ser encontrada e isolada, ou tentar colocar ela num lugar separado para poder controlar a situação, a pandemia, né? O vírus, a variante. Então é isso que eu quero deixar aqui, né? Que nós estamos caminhando para isso, nós estamos caminhando para esse dia, né? O capítulo 13, o versículo 16 do Apocalipse, que eu estou aqui deixando hoje, né? Baseando também ali no Mateus capítulo 25, no versículo 6 que nós citamos aqui, que fala sobre as 10 virgens. Então tudo isso daí, ele representa, para quem está ouvindo, para quem está enxergando, para quem está entendendo, ele representa um grito na escuridão. Então esse grito na escuridão, ele está acontecendo, né? Isso que está acontecendo à nossa volta, esse cenário, esses acontecimentos com relação à medicina, né, com relação à política, tudo isso aí, existe um envolvimento espiritual por trás disso. Então, o problema não é a China, o problema não é os Estados Unidos, o problema não é o Brasil, né, porque muitos os países estão olhando para o Brasil e falando que o Brasil agora ele representa uma ameaça para os países vizinhos, né? Ou seja, para outras nações. Mas, na verdade, nós estamos dentro de uma guerra espiritual. A nossa guerra é contra o inimigo invisível, né? É contra o adversário da nossa alma. Ele está aqui preparando o caminho para a entrada do anticristo, ele está preparando o caminho para o reinado do governo mundial, né? Então nós precisamos abrir os olhos, nós precisamos entender isso. Eu quero dizer para você que se você entendeu essa mensagem, se você entende que realmente é isso que está acontecendo, se você entende que realmente Jesus ele está voltando, e está acontecendo esse grito aí no meio da noite, na escuridão, eu quero que você compartilhe esse vídeo com outra pessoa, principalmente com pastores. Eu me refiro muito a pastores, porque os pastores eles estão na frente das igrejas, na frente dos trabalhos, eles carregam uma responsabilidade muito grande de preparar a igreja para ela se encontrar com Jesus. Então, essa é a visão espiritual. Muitos pastores não estão com esse entendimento. Muitos pastores não enxergam dessa forma, né? Muitos pastores acham que tem que trazer uma palavra de esperança para as pessoas, esperança material, esperança no mundo físico, né? Sendo que o próprio Jesus, ele disse que aqui no mundo nós teríamos aflição. Será que Jesus ele estaria trazendo uma palavra para trazer medo? Será que Jesus ele estava trazendo uma palavra de terror? Não, ele estava simplesmente alertando as pessoas, ele estava simplesmente falando que você tem que colocar o seu coração nas coisas do céu. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então a sua vida espiritual ela tem que estar em primeiro lugar. Se você estiver bem com Deus, tudo vai ser bom para você. Se você não estiver bem com Deus, nada vai ser bom. Você pode estar desfrutando dos melhores confortos que existem aqui na terra, mas nada disso adianta, porque tudo isso é passageiro. E além de ser passageiro, o tempo de acabar tudo isso agora está muito próximo, muito perto, muito mais perto do que muita gente imagina, né? Então é importante você passar essa mensagem para outras pessoas. Não segure com você, passe para outras pessoas, transmita isso para outra pessoa, né? Se você entende de outra forma, se você enxerga a situação de uma outra forma, não tem problema, cada um ele entende de um jeito, cada um compreende de um jeito, mas no final nós entendemos que
tudo está acontecendo para tanto a volta de Jesus, né, a saída da igreja daqui, né, como também o reinado do anticristo. Então hoje nós pregamos, a mensagem que nós trazemos hoje é para dois tipos de pessoas. Pessoas que vão subir e pessoas que vão ficar. Porque se eu falasse que todo mundo ia subir, eu estava mentindo. Se eu falasse que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui ia subir, eu também poderia estar mentindo, né? Gostaria, claro, que todos estivessem preparados para se encontrar com Jesus hoje e agora. Mas eu não posso afirmar isso, né? Não posso ter certeza disso. Então o meu conselho para você que está aí me ouvindo, que tem acompanhado o nosso canal, nossos vídeos, o meu conselho sempre foi: procure estar com a sua vida preparada com Deus. Você tem mágoa no seu coração? Peça para Deus tirar isso daí. Peça para Deus tirar a mágoa. Peça para Deus tirar o ressentimento. Como eu estava falando, Jesus disse que aqui nós teríamos aflições e temos muita aflição nesse mundo. Nós teremos perseguições. Passamos dias difíceis, né? Dias de angústias. Nós passamos dias que a gente às vezes acha que não vai suportar. Nós passamos por esse tempo, por esses dias. Mesmo porque nós estamos vivendo um tempo de escuridão na terra e hoje as coisas se tornam mais difíceis na vida espiritual. É mais difícil para aqueles que querem caminhar e trilhar pelo caminho da verdade. Porque tem muitas pessoas que, para muitas pessoas, está tudo bem. Né? Inclusive, tem muitas pessoas dentro das igrejas que não... que infelizmente estão sendo enganados. Existem muitas pessoas que se tornaram simplesmente pessoas religiosas dentro da igreja. Mas Jesus ele não vai vir buscar pessoas religiosas. Jesus vai vir buscar pessoas salvas e remidas pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É esse tipo de pessoa, essa é a igreja. Não basta você ter uma religião, não basta você fazer parte de um ministério, não basta você ter uma credencial de pastor. Isso para Deus não significa absolutamente nada. Você precisa estar com a sua vida espiritual pronto, preparado. E se você é um pastor e você tem um compromisso verdadeiramente com Deus, eu quero dizer para você que o tempo agora é de você preparar a igreja para se encontrar com Jesus. Fale que Jesus está voltando. Fale que o tempo acabou. Fale que precisa existir o arrependimento, precisa existir a santidade, precisa existir o perdão. Precisa existir isso. Isso tem que acontecer, né? Então não adianta nós ficarmos trazendo uma mensagem dizendo que tudo está bem e não está bem, né? Só estamos bem se nós estivermos com a nossa vida espiritual preparada. Porque o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu estivesse no meio da noite, no meio da escuridão, no meio das aflições, no meio da dificuldade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Mas isso daí, veja bem, é uma palavra que ela traz um conforto, sim. Mas se você estiver olhando para Jesus, né? Se você estiver olhando aqui para esse mundo, se você estiver com a sua vida baseada aqui nas coisas, na esperança desse mundo aqui, você está simplesmente sendo enganado. Essa é a verdade para o tempo de hoje. Então, eu quero agradecer a oportunidade por estar aqui gravando mais esse vídeo. Espero que chegue ao coração das pessoas necessitadas. E que Deus abençoe a sua vida. Você que tem nos acompanhado. Nós estamos orando pelo Brasil, estamos orando pelos continentes, pelos estados, pelas famílias, pelos lares, pela juventude de hoje em dia, né? Essa última geração, que é uma geração que vem causando terror, na verdade, nesse tempo atual, né?
causando terror como? É como a gente tem falado, a juventude, elas não querem se prevenir, elas querem balada, elas querem aproveitar o mundo. Então, é o que acontece lá no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 4, que e fez com que as pessoas se matassem uns aos outros. É isso que a juventude está fazendo hoje, né? Então eles não respeitam as restrições, eles não respeitam os distanciamentos, eles querem balada, eles querem festa, eles querem aproveitar ao máximo como se o mundo fosse realmente acabar. Mas eles não estão preocupados para onde eles vão, né? É isso que eles deveriam estar preocupados, né? O mundo vai acabar, o mundo está realmente, né? Chegou na época do fim. Chegou a época de Deus ele tratar com a humanidade, chegou a época de Deus, a ira de Deus vir sobre a terra, né? Então a gente tem que procurar se preocupar com o que vai acontecer depois. Não adianta eu aproveitar os últimos segundos aqui na terra e perder toda a minha eternidade. Então isso é o que está acontecendo. E a gente tem orado pela juventude desses últimos dias, pelos jovens, né? A gente tem assim orado, porque Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele sempre está preparado para perdoar quando há o arrependimento. Então, independente do que tenha acontecido, né? Mas Deus, ele sempre está pronto. Ele sempre dá uma oportunidade para que a pessoa alcance o arrependimento. Então, que Deus abençoe. Vamos continuar orando, continuar buscando a presença de Deus, continuar olhando para o céu, né? Olhando para os acontecimentos, acompanhando. Nós estamos aqui acompanhando os acontecimentos, né? E estamos trazendo aqui para abrir o entendimento, para trazer uma reflexão na vida de cada um e para que nós estejamos alerta, né? O sinal vermelho ele está já assim piscando, né? Nós estamos em sinal de alerta. Então vamos ficar preparados, vamos continuar servindo a Deus e procurar também avisar e alertar as pessoas que precisam acordar do sono espiritual, porque há um grito na escuridão e esse grito é para que nós venha entender que o noivo, que Jesus ele está voltando para vir buscar nós, mas para isso nós precisamos estar preparado para subir com ele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.